E aí, vamos programar com arquivos? O que eu quero mostrar agora é razoavelmente intuitivo. Para usar um arquivo, eu preciso abrir ele para depois usar e finalmente fechar. A gente chama de abrir um arquivo quando um programa pede para o sistema operacional para ter acesso a ele. E a gente fala em fechar um arquivo quando o programa avisa o sistema operacional que não vai mais usar o arquivo. Por exemplo, eu vou lá e abro um editor de texto, como o Notepad ou o equivalente, e digito alguma coisa, e depois clico no botão para salvar, dando o nome do arquivo. O Notepad abre um arquivo com aquele nome, salva tudo que eu digitei dentro dele e fecha o arquivo. Do ponto de vista do programa, o arquivo que vai ser salvo no HD é chamado arquivo físico. Dentro do programa, tem umas variáveis e estruturas de dados para manipular o arquivo. Essa variável interna ao programa a gente chama de arquivo lógico. Então, arquivo físico é o arquivo de verdade, que fica lá no HD. Arquivo lógico é a variável que o programa usa para fazer as transferências de dados para o arquivo físico. Tá ok? Em C, a gente define um arquivo lógico criando uma variável do tipo file asterisco. A gente nem precisa saber o que é o tipo file, é só usar. Para abrir um arquivo, a gente usa a função fopen. Nela, a gente passa o nome do arquivo e o modo que ele vai ser aberto. Eu falo sobre o modo depois. O valor de retorno do fopen é o descritor de arquivo, que é o que a gente vai usar para ler e escrever no arquivo. Esse descritor é o nosso arquivo lógico. E o que é que o fopen faz? Ele pede para o sistema operacional para ter acesso a um arquivo. E se tudo der certo, a variável que a gente usou é a ligação entre o nosso programa e o arquivo de verdade. Agora, a gente vai ver os tais modos para abrir o arquivo. A gente usa W para ter acesso e criar um arquivo vazio. Se o arquivo já existir, ele é truncado para ficar de tamanho 0. Se não existir, ele é criado, e nesse caso, o arquivo aceita somente escritas. Leituras não funcionam. Com o W+, é a mesma coisa do W. A gente obtém um arquivo vazio. Só que agora o arquivo aceita tanto escrita quanto leitura. O modo R abre um arquivo para leitura e dá erro se o arquivo não existir. E ainda prepara o arquivo para começar a ler pegando logo no primeiro byte. Se eu acrescentar um mais, eu fico com R+, e ele abre um arquivo preservando o conteúdo, mas permite tanto ler quanto escrever. O modo A, o A significa append, um arquivo é aberto para escrita e já fica preparado para acrescentar novos dados lá no final. A ideia aqui é aumentar o tamanho do arquivo com mais dados. E o A+, é a mesma coisa do A, só que abre o arquivo tanto para ler quanto para escrever, mas já posiciona lá no final. E é assim que a gente ganha acesso para mexer no arquivo físico. Abre para ler ou para escrever, ou cria um arquivo novo vazio, ou ainda já pega um arquivo pronto para acrescentar dados lá no final. Enquanto o arquivo permanecer aberto, o sistema operacional vai manter um controle dele para fazer essa ponte entre o programa que está rodando e o sistema de arquivos que mantém o arquivo lá no disco. Bem, e depois que eu usei um arquivo, eu preciso avisar para o sistema operacional que eu não vou usar mais. E aí ele libera os recursos que foram reservados para controlar, fazendo as gravações que ainda estiverem pendentes. E aí o sistema de arquivos atualiza os dados, tamanho do arquivo, a data da gravação, por exemplo. Em C, o fechamento do arquivo é feito pela função fclose. A gente passa para ela a variável de arquivo e ela faz todo o resto. Bem, a gente viu como ter acesso a um arquivo, que é o que a gente chama de abrir um arquivo.
e viu que tem várias maneiras de fazer isso. Somente para escrita, somente para leitura ou para leitura escrita. Também dá para criar um arquivo do zero ou abrir um arquivo e continuar escrevendo nele. Outra coisa que a gente viu é que precisa fechar o arquivo, que é quando o sistema termina o acesso e libera seus recursos. E agora? Bem, agora a gente tem que programar para praticar. Mas, bem, a gente não viu como ler ou escrever do arquivo. Mas está tudo bem, a gente vê isso outra hora. É isso.